Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Não sei em que momento você está vendo. A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria. Vamos continuar hoje as leituras das visões de Ana Catarina Emmerich acerca da paixão de Cristo. O palácio. Antes, vamos rezar. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O palácio do Tétrarca Herodes estava situado ao norte do Fórum, na Cidade Nova, não muito longe do Palácio de Pilatos. Um destacamento de soldados romanos acompanhou o cortejo, a maior parte oriunda entre a Itália e a Suíça. Os inimigos de Jesus, furiosos por ter de fazer tantas caminhadas, não cessavam de ultrajá-lo e de fazê-lo empurrar e arrastar pelos soldados. O mensageiro de Pilatos chegou antes do cortejo ao palácio de Herodes. Assim, já avisado, o esperava sentado numa espécie de trono, sobre almofadas numa vasta sala. Rodeavam-no muitos cortesãos e soldados. Os sumos sacerdotes entraram pelo peristilo e colocaram-se de ambos os lados. Jesus ficou na entrada. Herodes sentiu-se muito lisonjeado por Pilatos tê-lo publicamente declarado competente diante dos sumos sacerdotes de julgar um Galileu. Mostrou-se muito importante e vaidoso. Também regozijava de ver diante de si, em situação tão humilhante, o famoso mestre que sempre tinha desdenhado de apresentar-se-lhe. João falara dele com tanta solenidade e ouvira os herodianos e outros espiões mexeriqueiros falarem de Jesus, que tinha muita curiosidade de vê-lo. Comprazia-se em sujeitá-lo diante dos palacianos e dos sumos sacerdotes a um prolixo interrogatório, pelo qual queria mostrar ambas as partes quanto estava bem informado. Pilatos tinha-lhe também comunicado que não achara crime em Jesus, e o hipócrita tomou-o como aviso, para tratar os acusadores com certa frieza, o que mais lhe aumentou a raiva. Proferiram acusação tumultuosamente. Logo ao entrarem, Herodes, porém, olhou com curiosidade para Jesus, e quando o viu tão desfigurado e maltratado, o cabelo desgrenhado, o rosto dilacerado e coberto de sangue e imundícias, a túnica toda suja de lama, esse rei mole e libertino sentiu dó e nojo. Exclamou um nome de Deus que me soou como Jeová. Virou o rosto com um gesto de nojo e disse aos sacerdotes: levai-o daqui, limpai-o. Como podeis trazer à minha presença um homem tão sujo e maltratado? Os soldados levaram então Jesus ao átrio, trouxeram água numa bacia e um esfregão, e limparam-no cruelmente, pois o rosto estava ferido, e passavam o esfregão com brutalidade.
Herodes repreendeu os sacerdotes por causa dessa crueldade e no modo de tratá-los. Parecia imitar Pilatos, pois também lhe disse: Vê-se bem que ele caiu nas mãos de carniceiros. Começastes a imolação hoje antes da hora. Os sumos sacerdotes, porém, insistiam tumultuosamente nas acusações e incriminações. Quando reconduziram Jesus à sala, quis Herodes fingir benevolência para com ele e mandou-lhe trazer um cálice de vinho, por estar muito fraco. Jesus, porém, sacudiu a cabeça e não aceitou o vinho. Herodes dirigiu-se então com muita verbosidade e afabilidade, proferindo tudo o que sabia dele. A princípio lhe fez várias perguntas e manifestou o desejo de vê-lo fazer um milagre. Como, porém, Jesus não respondesse palavra alguma e permanecesse com os olhos baixos, ficou Herodes irritado e envergonhado diante dos presentes, mas não quis mostrá-lo e continuou a fazer-lhe uma torrente de perguntas. Primeiro procurou lisonjeá-lo. Sinto muito de te ver tão gravemente acusado. Tenho ouvido falar muito de ti. Sabes que me ofendeste em Tirsa, resgatando sem minha licença vários presos que eu mandara prender lá, mas o fizeste, talvez com boa intenção. Agora me foste entregue pelo governador romano para te julgar. O que respondes a todas aquelas acusações? Ficas calado? Tem-me falado muito de tua sabedoria, dos teus discursos e da tua doutrina. Eu desejaria ouvir-te refutar os teus acusadores. Que dizes? És verdade que és o rei dos judeus? És o filho de Deus? Quem és? Ouvi dizer que tens feito grandes milagres. Prova-o diante de mim, fazendo um milagre. Depende de mim libertar-te. É verdade que deste a vista a cegos de nascença? Ressuscitastes dos mortos Lázaro? Saciaste milhares de homens com poucos pães? Por que não respondes? Conjuro-te a operar um dos teus milagres. Seria muito em teu favor. Como, porém, Jesus continuasse calado, Herodes falou com volubilidade ainda maior. Quem és? Como chegaste a isso? Quem te deu o poder? Por que não tens mais poder agora? És acaso aquele cujo nascimento se contam coisas tão estranhas? No tempo de meu pai vieram alguns reis do Oriente e perguntaram-lhe por um recém-nascido rei dos judeus, a quem queriam prestar homenagem. Dizem que eras tu aquele menino, é verdade? Escapaste da matança em que pertenceram tantas crianças? Como foi isso? Por que não se ouviu falar de ti tanto tempo? Ou apenas dizem isto a teu respeito para fazer-te rei? Justifica-te. Que espécie de rei és tu? Em verdade, não vejo em ti nada de real. Como me dizem, fizeram-te uma entrada triunfal no templo. O que significa isto? Fala! Como é que tudo acabou assim? Toda a torrente de palavras não obteve resposta alguma de Jesus. Foi-me explicando agora, e já há mais tempo, que Jesus não lhe respondeu, porque Herodes foi excomungado, tanto pelas relações adúlteras com Herodíades,
como também pelo assassínio de João Batista. Anás e Caifás aproveitaram a indignação que causou o silêncio de Jesus para de novo proferir as acusações. Entre outras coisas, afirmaram que Jesus tinha chamado Herodes de raposa, já desde muito tempo tinha trabalhado para a queda da família de Herodes, que queria fundar uma nova religião, e comera o cordeiro pascal no dia anterior. Essa acusação já tinham produzido perante Caifás por traição de Judas, mas fora refutado por alguns amigos de Jesus, os quais, para este fim, leram alguns trechos e rolos da Escritura. Herodes, ainda que irritado pelo silêncio de Jesus, não se esqueceu dos seus interesses políticos. Não quis condenar Jesus, pois este lhe inspirava um terror secreto e já era torturado de remorsos por causa da morte de João Batista. Também odiava os sumos sacerdotes, porque não tinham querido desculpar-lhe o adultério e o haviam excluído dos sacrifícios pelo mesmo motivo. Mas o motivo principal que não queria condenar era que não queria condenar aquele a quem Pilatos declarara inocente. Convinha-lhe aos interesses políticos aplaudir a opinião de Pilatos diante dos príncipes dos sacerdotes. A Jesus, porém, cobriu de desprezo e insultos, e disse aos criados e guardas, dos quais contava 200 no palácio: levai para fora este tolo e prestai a este rei ridículo as honras que se lhe devem, pois é mais um doido do que um criminoso. Conduziram então o Salvador a um vasto pátio, onde o cobriram de escárnio e indivisíveis crueldades. Este pátio estendia-se por entre as alas do palácio, e Herodes, de pé no terraço, assistiu por algum tempo esse espetáculo cruel. Anás e Caifás, porém, andavam sempre atrás dele, e procuravam por todos os meios movê-lo a condenar Jesus. Mas Herodes disse, de modo que os romanos da escota ouvissem: seria um crime da minha parte se o condenasse. Queria certamente dizer: seria um crime contra a sentença de Pilatos, que teve a gentileza de mandá-lo a mim. Vendo que não conseguiam nada de Herodes, os sumos sacerdotes e os inimigos de Jesus enviaram alguns dos seus com dinheiro a Acra, bairro da cidade, onde se achavam nessa ocasião muitos fariseus, aos quais mandaram dizer que fossem com os respectivos partidários às vizinhanças do palácio de Pilatos. Fizeram também distribuir entre o povo muito dinheiro, para levá-lo a pedir tumultuosamente a morte de Jesus. Os outros emissários deviam ameaçar o povo com castigos de Deus, se não conseguisse a morte desse blasfemador. Sacrílego. Também mandaram espalhar entre o povo que, se Jesus não morresse, se ligaria aos romanos e seria esse o reino de que sempre falara. Então seriam aniquilados os judeus. Em outra parte, espalharam o boato de que Herodes condenara Jesus, mas esperava
que o povo manifestasse sua vontade. Receava-se a resistência dos adeptos do Nazareno, e, se fosse solto, seria perturbada toda a festa, pois, então, ele com seus partidários romanos tirariam vingança. Desse modo, fizeram espalhar os boatos mais contraditórios e assustadores, para irritar e sublevar o povo, enquanto outros emissários deram dinheiro aos soldados de Herodes, a fim de que maltratassem gravemente a Jesus, mesmo até o fazer morrer. Pois antes desejavam que morresse do que Pilatos o soltasse. Enquanto os fariseus estavam ocupados com esses negócios e intrigas, sofreu Nosso Senhor o escárnio e a brutalidade mais ignominiosa da soldadesca ímpia e grosseira, a qual Herodes o tinha entregue para ser maltratado, como tolo que não lhe quisera responder. Empurraram-no para o pátio e um deles trouxe um comprido saco branco que acharam no quarto do porteiro e em que havia tempos viera uma remessa de algodão. Cortaram com espadas um buraco no fundo do saco e meteram-no por entre grandes gargalhadas sobre a cabeça de Jesus. Outro trouxe um farrapo vermelho e pôs-lhe em redor do pescoço como um colar, e o saco caía-lhe sobre os pés. Então se inclinavam diante dele, empurravam-no entre ditos insultantes, cuspiam e batiam-lhe no rosto, porque não tinha respondido ao rei, e prestavam-lhe outras 1000 homenagens escarnecedoras. Atiravam-lhe lama, davam-lhe arrancos, como para fazê-lo dançar. Depois o fizeram cair com um longo manto derrisório e arrastaram-no por um esgoto que passava no pátio, ao longo dos edifícios, de modo que a cabeça sagrada do Salvador batia de encontro às colunas e pedras angulares. Depois o levaram e começaram as crueldades de novo. Havia lá cerca de 200 soldados e servidores do palácio de Herodes, gente de todas as regiões, e cada um dos mais perversos queria fazer honra a seu país e distinguir-se diante de Herodes, inventando um novo ultraje para Jesus. Faziam tudo precipitadamente, empurrando-se uns aos outros entre os escárnios. Os inimigos de Jesus tinham pago dinheiro a alguns deles, que, no tumulto, lhe deram diversas pauladas na santa cabeça. Jesus fitava-os com os olhos suplicantes, suspirando e gemendo de dor, mas zombavam dele, imitando-lhe os gemidos. Cada nova brutalidade rompiam em gargalhadas e insultos, e não havia nenhum que lhe mostrasse piedade. Tinha a cabeça toda banhada em sangue, e viu-o cair 3 vezes sob as pauladas. Mas vi também uma aparição, como de anjos que, chorando, desceram sobre ele e lhe ungiram a cabeça. Foi-me revelado que, sem esse auxílio de Deus, as pauladas teriam sido mortais. Os filisteus, que fizeram o cego Sansão correr na pista de Gaza, até cair morto de cansaço, não foram tão violentos
e cruéis, como esses perversos. Urgia o tempo para os sumos sacerdotes, porque em pouco tempo deviam ir ao templo. E quando receberam o aviso de que todas as suas ordens tinham sido cumpridas, insistiam-lhe mais uma vez com Herodes, pedindo que lhe condenasse a Jesus. Mas o tetrarca tinha em vista apenas as relações com Pilatos e mandou reconduzir Jesus vestido do manto de risório. A gente acabou aqui esta hora. A paz de Jesus e o amor de Maria. Que essas meditações possam nos dar dimensão de tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. E que, meditando sobre tudo isso, possamos nos tornar pessoas melhores. Fiquem com Deus.